Bom dia novamente para vocês, o nosso bom dia aí para todas as turmas. E nós estamos aí conversando um pouquinho com vocês aí a respeito de e-commerce, não é isso? Então muito bom. Vamos continuar conversando sobre e-commerce aí. E nós já estamos falando com vocês aí um pouco da parte de business to business, né, dos tipos, né, de e-commerce. Mas eu tenho que dar o nosso bom dia aí para a turma de Bom Jesus, para a turma de Brasileira, de Capitão Gervásio Oliveira, essa turma de Umas, a turma de Jaicós, a turma de Jurema, do Piauí. Olha aí outra turma bonita também, a turma de João Costa, de Joaquim Pires, né? Maria Antônia. Antônia, cadê? Antônia Machado, de Joaquim Pires. Muito bom. Muito bom dia para vocês aí de Joaquim Pires. Olha o nosso professor Josenir aí acompanhando a gente, nosso professor assistente. Caso vocês tenham alguma dúvida de alguma coisa, pessoal, né? Podem questionar aí com o professor Josenir, que ele está dando assistência para nós aí, tá? E também, nosso bom dia para a turma de Padre Marcos, para Pedro II, né? Para Rio Grande do Piauí, bom dia para vocês. Olha aí a turma de São Brás também, nosso bom dia para vocês, né? E de São Lourenço do Piauí, nosso bom dia também, tá? Então, vamos continuar um pouquinho aí com vocês, falando aí sobre e-commerce. Mais especificamente, nós estamos vendo agora os tipos de e-commerce e começamos a falar com vocês a respeito do business to business, né? Já conversamos com vocês, já falamos na aula passada que esse tipo de negócio ele acontece de empresa para empresa, tá? Normalmente aqui, pessoal, nesse caso aqui, são feitos contratos, né, para um fornecimento contínuo. Aqui, pessoal, imagina o seguinte, qual a importância que tem desse negócio aqui? Imagina que você montou uma tua loja virtual e aí você tem lá a tua loja virtual, vamos botar de outra cor. Você montou lá a tua loja virtual. Você montou lá a tua loja virtual. Lembra que das questões fundamentais que eu falei para vocês lá no início da aula, quando falei lá de montar a loja virtual, tal, o teu negócio, né? O teu negócio comercial estava relacionado com o fornecedor, tá? Que é fundamental você ter uma parceria. Então aqui você tem agora a tua loja virtual, você conversa, né? Vai fazer um contrato com com um fornecedor. E aí, nesse momento que você está fazendo esse contrato com o fornecedor, você está estabelecendo um tipo de transação de comércio eletrônico chamado business to business, tá? Normalmente aqui você vai fazer isso com um atacadista, com uma indústria e tudo mais, tá? Lembro muito bem, ainda foi 1995? Não, foi mais depois, né? Acho que foi 2001. Não, foi antes de 2001, um pouquinho antes, eu não lembro bem exato qual foi o período, mas aí tem um colega, né, que trabalha com varejo, e ele pediu que a gente desenhasse para ele um projeto para ele montar uma loja virtual, né? E o parceiro que ele escolheu foi uma indústria de porte do Brasil, e fomos aí, conversamos, acertamos, fizemos uma parceria, né? E até hoje ainda funciona essa loja virtual que revende os produtos eu tenho que falar a marca, né? Contar o santo agora também, né? O Milagre e o Santo, né? Revende os produtos da marca Philips. Foi interessante, pessoal, porque aí foi uma experiência bastante grande de montar um projeto de ponta a ponta. E por isso que algumas questões, quando eu falo para vocês que é ponto crítico, é porque é crítico mesmo, tá? E foi experiência, né? Tendo dado alguns tropeços na montagem dessa loja e de outras também, que a gente viu os pontos críticos, né? Aqui, pessoal, tem também, ocorre uma parceria, pode acontecer também uma parceria
com uma transportadora também. Então você tem aí todo um processo para ver, tá? Então, esse primeiro tipo que a gente está colocando para vocês, que é o comércio de empresa para empresa, ou seja, negócios para negócios, business to business. Então, vamos agora falar do segundo tipo de e-commerce. Agora é o seguinte, nós estamos partindo para o princípio seguinte agora. É uma empresa que vende diretamente para o consumidor. Então, é business to consumer. Então, é o B2C. Esse tipo de comércio, né? Ele está relacionado diretamente, que eu tenho uma empresa, vamos botar de outra cor para não atrapalhar, uma empresa que fornece seus produtos ou serviços diretamente ao consumidor final. Aqui, pessoal, o formato aqui é como se fosse assim uma extensão, né? A indústria, né? Ou o comércio traz uma extensão para fazer o negócio diretamente com o consumidor final. Caso vocês vão montar uma loja virtual, vocês vão estar para vender diretamente para o consumidor. É um tipo de negócio que vocês estão fazendo. Eu tenho o quê? Uma empresa que vende para o consumidor. E essa é a maioria das empresas de e-commerce, tá? Essa é a maioria delas, né? É o varejo, né? É uma extensão do varejo físico. E aí você encontra muitos deles, né? Inclusive temos algumas indústrias que estão fazendo isso, né? Aí veja só aí, alguns tipos, né, de e-commerce B2C. É o consumidor, né? Tem aí você tem uma forma de ampliar bastante, né? E também fazer aí várias, né, promoções e tudo mais. Alguns exemplos que a gente tem aqui, olha aí. Magazine Luiza, Americanas, Casas Bahia, Netshoes, Dafit, entre outros, tá? Tem várias delas aí, tá? Então tem muitos aí. Caso vocês queiram ver, né? Basta vocês acessar qualquer um dos sites dessas empresas aí. E aí, né? E agora, pessoal, tá virando moda, né? Tá virando moda e eu tô vendo várias propagandas, né? Eu lembro muito bem de uma situação em que eu estava trabalhando numa empresa e o pessoal lá da área de artes da empresa, que esse grupo empresarial também tinha um canal na área de comunicações, e um camarada fez lá um bonequinho, né? Fez um bonequinho assim, tipo meio caricatura, né? Mas não deu aquele formato, né? Fez um bonequinho do proprietário da empresa. Conte a confusão que deu. Conte a confusão que deu. Quando o dono viu que esse bonequinho estava rodando, né, de computador em computador dentro da empresa, pessoal, esse bonequinho é parecido com esse que eu coloco aqui, né, do professor Jorge, tá vendo? Né? É um bonequinho parecido com aquele ali, uma coisa assim bastante simples e tal. Pai, deu uma confusão danada. Hoje, a gente vê, né? Não sei se vocês já observaram, na propaganda desse aqui, parece a Magu, né? A Magu, né, pessoal? Não é Magazine Luiza, não. Ainda parece agora com um apelidozinho lá, né? A Magu oferecendo seus produtos. Veja como o mundo muda, né? Lá nesse grupo empresarial, o dono ficou bravo só. Vocês sabem que hoje, né? Os filhos dele usam os bonequinhos para divulgar. Vocês veem como é que muda. Agora é o seguinte, existe outro tipo de negócio. Nós falamos aqui de dois tipos de negócios anteriores. Nós falamos para vocês que era comércio para comércio. Lembra que nós falamos assim, ó? Comércio para comércio. Nós falamos comércio para cliente, né? Agora nós vamos estar falando para vocês que é o contrário do comércio para cliente, que agora nós vamos estar falando com vocês aqui a respeito do
o comércio que acontece do cliente, do consumidor para o cliente. Como é que é isso, professor? É uma função reversa, né? Que é uma pessoa física, que pode ser considerada um cliente, vendendo para a empresa. Ô, professor, e tem isso? Tem. Quer um exemplo? Hã? Quer um exemplo para vocês? Vocês podem observar que, por exemplo, aí algumas empresas mais de porte um pouquinho maior e que fornece alimentação para seus funcionários. E aí tem a Dona Maria, que faz uma galinha caipira de primeira. E é muito conhecida na cidade, e os preços dela que ela faz. E veja que ela não é uma empresa, ela é só uma pessoa física, Dona Maria. E aí, a empresa, né, faz um contato online com a Dona Maria, pode ser aí por rede social ou qualquer outra forma. E Dona Maria, eu quero uma galinha caipira aqui para os meus funcionários, né? São 20 funcionários, eu quero comprar uma galinha caipira aí, e acertou lá. É um exemplo, né? Então, existe essa possibilidade, tá? Outro também pode ser algum site de concorrência online, em que uma empresa anuncia um tipo de serviço X que pode ser realizado por profissionais. Um deles aí é esse aí de fornecimento de alimentação. E a empresa não exige o tipo de empresa. No setor público é diferente, tá, pessoal? O setor público vai querer que a pessoa tenha. É bem diferente fazer esse contrato. Mas no setor privado, a empresa pode contratar, olha. Por que não? Tem livre. A iniciativa tem preço bom, tem um produto bom, pode comprar direto. Mas aí temos um outro quarto tipo de comércio eletrônico, que agora nós falamos com você. Ah, já paguei, né? Aqui, nós falamos com vocês, vamos botar aqui também. Nós falamos aqui, né? B2B, nós fizemos o B2C, nós fizemos o C2B. Agora, nós vamos para o C2C. Ok. Nós vamos ver de consumidor para consumidor, ou de cliente para cliente. Como é que é isso, professor? Ora, quem nunca anunciou que tem lá vamos dizer assim, você tem lá uma TV, uma TV dessas, pode ser aquele tubão também, uma TV lá que você não tem, 32 polegadas, tá? Vamos apagar aquilo ali para não confundir para vocês os outros tipos que nós já comentamos, tá? Você tem lá uma TV de 32 polegadas. Dessas aí, mais comum, que não é nem smart, nem nada, não pega internet, nem nada. E aí você recebeu uma bonificação legal da tua empresa lá e tal. Porque teve bons resultados, recebeu uma bonificação pelos os resultados proporcionados na tua empresa. E aí você foi lá numa loja e comprou uma TV de 55 polegadas, smartphone e tal, 8K. Eita, professor, 8K. Comprou uma TV top. Aí o que você vai fazer com essa TV que você tem em casa de 32 polegadas? Ah, professor, eu vou botar lá no canto, tem casa e não quero nem saber dela mais não. Eu tenho uma de 8K agora, eu vou assistir meus futebol, meus filmes, os clipes lá não, de 8K, que é bem mais legal e tal. 55 polegadas. Tem muitas pessoas, pessoal, que mesmo sendo um produto que não está tão atualizado, mas também, se tiver um preço bom, você pode anunciar e vender. E aí você tem esse aqui, ó, os famosos OLX, Mercado Livre e o Enjoei. Que você, como cliente lá, que está descartando um produto que não serve mais para você, você vai lá e diz assim, eu enjoei disso aqui e tal. Vendei, bota lá um preço e já aparece lá alguém para comprar. Então você vai ter muita gente interessada nos mais diversos tipos de produtos. Pode ser aí um eletrodoméstico, um eletrônico, ou roupa. Pessoal,
O OLX vende de tudo, né? Você botou lá, tem gente que quer. Também o Mercado Livre, o Enjoei também aparece. Inclusive, pessoal, vocês lá no Mercado Livre, vocês podem encontrar livros usados também. Tem muitas pessoas que já estão. Eu estou pensando em fazer uma feira, né, dos meus livros físicos, né, vender tudinho. Porque agora eu estou ficando moderno, né, nos meus livros todos eletrônicos, né. Pessoal, e aí, né, são muitos, né, essas plataformas aí são muito boas e possibilita a gente ter uma economia para vender o produto. Antigamente, como é que a gente fazia isso, pessoal? Preparava um anúncio, botava no jornal e esperava as ligações. Agora não, você coloca lá, né, e de repente você descarta o teu produto, ainda recebe ali um troquinho a mais e tudo mais. Mas tem um outro tipo de comércio, que é o e-commerce. Aqui, pessoal, veja só, né? Aqui vamos descartar uma série de outras coisas, mas aqui é porque esse tipo de comércio, ele é exclusivamente via smartphone ou tablet. Tá? Então, aqui, nesse caso, esse tipo ele acontece sempre aí utilizando o smartphone ou, né? A gente sabe que muitos usuários não possuem computador. Muitas pessoas não têm computador, né? É isso? E aí o que eu faço? Se as pessoas não têm, foi necessário haver um processo de venda. Quem é que utiliza muito isso, pessoal? Né? Operadoras, né? Operadoras fazem isso, né? E veja só, 85% dos usuários dos smartphones já realizaram compras pelo celular. Vocês já compraram alguma coisa para o celular? Ô professor, nunca comprei não. Nem música. Eu já comprei. Esses joguinhos também, né? Muitas das vezes vocês baixam, acabam comprando. Desconta lá na conta do celular, ainda por cima. E essa tendência, pessoal, tem crescido bastante. O outro tipo que a gente já tem conversando com vocês é o e-commerce, que essa venda, ela ocorre por meio das redes sociais, né? Veja que aqui, pessoal, nós já temos algumas plataformas já atuando, como o Facebook, o Instagram, né? Que está permitindo fazer uma interação das lojas virtuais, né, pela rede social. É outra tendência também. E eu vou dizer para vocês, pessoal, aí começa a ficar um negócio meio chato demais, sendo toda hora beliscado aí por uma loja virtual. Então, tá lá. E aqui, pessoal, quando se usa essa rede, a parte das redes sociais aqui, esse tipo, vocês podem observar que nas redes sociais vocês colocam muito as suas preferências, né? Também temos aqui o T-Commerce. Aqui, pessoal, esse T-Commerce funciona via televisão. Tem alguns canais exclusivos que tratam disso. E aí, nós temos os mais variados, né? Tem um que são via internet, e tem outros já que nós temos algumas TV digitais que são interativas, né? Que permite você ter uma conexão, ter uma conexão com o canal da marca do produto que está lá. Tem um programa especializado mostrando lá o produto, tá bom? É interessante, esse também é um espaço bastante grande. Mas nem tudo é flores nesse mundo digital. E a necessidade de a gente se prevenir pelas questões quando houver um problema de risco. Então, quais são os tipos de risco que o comércio eletrônico tem? Olha aqui, ó. Uma invasão de compartilhamento de dados, uma indisponibilidade da loja, ou seja, tirar a loja do ar, alguns problemas nas transações com operações de vendas, né? Ou um chargeback, ou inadimplência, ou golpes e fraudes, ou também a queda significativa da taxa de conversão, dentre outros. Ou seja, a loja está caindo fora, né? Perdendo mercado. Então, são vários os riscos e é importante conhecer esses tipos de risco para que vocês não fiquem de fora.
É bom vocês saberem assim, que e-commerce, num passado foi uma aposta para empreendedores, mas hoje não, é realidade. E muitas boas ideias estão acontecendo e vem inovando esse mercado, né? Mas assim, ao mesmo tempo que está crescendo, está se popularizando esse tipo de mercado, nós estamos tendo alguns desafios para se ver. Por um lado, a competitividade está aumentando muito, até porque nós estamos tendo muitos negócios, né, e muitos espaços, e muitas pessoas buscando espaço no mercado. Por outro lado, esse tipo de negócio também tem sido alvo de criminosos, né, querendo tirar proveitos e aproveitar o ambiente virtual para cometer seus crimes. E isso são riscos que nós temos que levar em consideração. E assim, pessoal, para que vocês possam ter sucesso no negócio virtual, não basta ter a loja, né? Mas é preciso vocês estarem preparados e de estabelecer algumas práticas e estratégias para poder não ter problemas. Uma delas é ter o monitoramento, a identificação e minimizar as ameaças digitais, tá? Principalmente se a ameaça for criminosa ou uma ameaça de disponibilidade ou de viabilidade da empresa. A ameaça criminosa pode, inclusive, levar a empresa à falência. E utilizando um processo de gestão de risco, vocês poderão minimizar ou conter ou até mesmo controlar quaisquer obstáculos que possa vir a prejudicar o negócio. E a grande preocupação, pessoal, nisso aqui, é que vocês terem um processo de gerenciamento, é que vocês vão ter um diferencial e a possibilidade de consolidar a sua marca diante do seu público. Bom, para a gente conhecer mais as questões de risco, nós precisamos conhecer a teoria do tripé da boa gestão de risco, né? Que nós temos aí, que no caso de fazer uma lista, né? Fazer uma lista de riscos, né, do e-commerce e aprender os passos seguintes para poder você controlar esse negócio e ter lucratividades. Em gestão de risco, né, de e-commerce, nós temos 3 métricas principais que formam esse tripé. E as 3 principais são o charging back, o falso positivo e o fraude zero. Vamos conhecer cada um deles, né? O charging back é quando ocorre um cancelamento de uma compra realizada por meio de um cartão de crédito ou de débito. Então o cliente fez lá a compra, o golpista, né, fez a compra, aí você, quando firmou do seu que tá para despachar, ele vai lá no cartão de crédito e cancela. Ele vai lá e informa que desconhece a compra e automaticamente o cartão de crédito cancela o pagamento. Então a loja não vai receber. Esse é um tipo de fraude que acontece. E esse, pessoal, é um dos problemas mais comuns que tem para as lojas virtuais. Então, é importante que vocês saibam disso, porque aqui vocês podem ter muito problema e ter muitas perdas decorrente desse tipo de fraude. Então, é importante ter sempre a análise dessa situação. Agora também, o outro tipo de risco, de técnica que temos, que é dentro da teoria do tripé, que está relacionado não só ao chargeback, mas também agora ao falso positivo. Aqui, pessoal, nesse caso do falso positivo, nós temos 2 métricas, né, da visão do risco do e-commerce. O falso positivo acontece quando os pedidos são cancelados por suspeita de fraude. Quando na realidade
trata-se de clientes legítimos. Então, é a loja pensando que é um golpe e cancela o pedido e aí perde a venda. Aí você tem um problema. Então, pessoal, para que vocês não tenham esse tipo de problema, né? E diminuir os alarmes, né? Diminuir os alarmes de falsos, né? E aí, vocês precisam ter um gerenciamento para que não perca, né? As conversões de vendas mesmo, né? E isso, pessoal, vocês vão ter um trabalho bastante grande e a experiência vai juntar muito para que você não tenha esse problema. Mas também temos a outra técnica, que é o fraude zero, né? Bom, veja só, o e-commerce sempre vai estar sujeito aí a ter ataques de fraudulentos, né? Aqui, ó, nós temos aqui, ó, dentro do fraude zero, gestores acabam com muitos falsos positivos, comprometendo a sua noção de métrica de e-commerce, né? E também o seu risco. Dentro dessa aí, se procura ter um equilíbrio entre os chargebacks, as notificações de fraudes e no mínimo, e o mínimo possível de falso positivo. Aí é uma forma. E aí, pessoal, nesse balanço aí para a gente ter sucesso, né, de gestão de risco, é claro que nós temos outros elementos que também fazem parte do conjunto, né? Que são as ferramentas de proteção de dados, a infraestrutura eficiente e parceiros para garantir a segurança de pagamentos online, né? Para que não ocorra a questão dos cancelamentos ou fraudes, tá? E as vantagens que tem de investir nesse tipo de gestão de risco é que você pode ter, né, mais segurança tanto dos seus dados como dos dados dos clientes. Tem também a melhora em indicadores importantes de performance e otimização de operação da loja e a gestão do e-commerce sem ter sustos ou surpresas, né? E aí, assim, pessoal, nós já vimos aí bem a respeito do e-commerce. E aí, vamos deixar aqui uma questão para vocês, né? Responderem aí, né, a respeito aí de praticando um pouquinho aí, né? Eu vou deixar aqui essa questão para vocês e volto já já, né? Vamos dar aí 2 minutinhos para vocês responderem essa questão e coloca aí no chat para a gente a resposta.
E aí, pessoal, tô vendo aí, aguardando as respostas, né? Muito bem, né? Muito bem, né? Pessoal, é o seguinte, né? Quando nós estamos falando aí de lojas virtuais, né? Que estão surgindo na internet, nós temos aí várias questões que o faturamento com produtos do nicho é tão alto e pode superar o faturamento considerado pelo mercado. Então existe aí uma possibilidade muito grande de crescimento muito grande, tá certo? E com isso, pessoal, nós encerramos, né, com essa práticazinha, encerramos essa parte de e-commerce. E temos ainda umas coisinhas para ver com vocês. E vamos ver com vocês agora algumas questões que estão relacionadas à atividade de gestão, né? Então, trouxe para vocês aí ó, o uso de algumas tecnologias na gestão que a gente vai trazer aqui para vocês de revisão de alguns temas abordados em outras aulas, tá? Principalmente relacionado à qualidade. Um deles está aí, ó. Né? Pessoal, esse aí, independe de qual tipo de negócio ou qualquer, inclusive em casa também, é muito importante conhecer como é que funciona os 5S e por que é os 5S, né? Daqui a gente está colocando já para vocês aqui, vamos já anotar aqui, que olha, nós estamos falando de 5S, porque aqui, ó, veja que aqui nós temos umas palavrinhas que estão escritas aqui, ó, todas elas, né, escritas aqui em japonês, né? Não, mas não está, usando aqui. Então, tem essas palavrinhas aqui, e todas elas começam com S. Vamos conhecer essa questão, essa técnica do 5S, para a gente poder, inclusive, dar uma melhorada no nosso dia a dia, tá? Veja só, essa técnica do 5S nasceu lá no Japão e que o objetivo aqui era assegurar qualidade dos processos e, consequentemente, aumentar a competitividade dos produtos japoneses, né? Isso aí foi... Na prática, pessoal, a gente vê que essa metodologia 5S, ela acaba sendo uma ferramenta de gestão. Mas mais do que isso, pessoal, de ser uma ferramenta de gestão, para os japoneses lá, funciona como uma filosofia. A gente coloca como uma técnica de gestão, mas é mais uma filosofia. Pessoal, quando a gente fala de filosofia, né, significa que isso está internalizado nas pessoas e as pessoas vão agir com tanta naturalidade que você não vai estar pensando como se fosse uma técnica, né? E sim uma... E isso requer disciplina e segurança nos processos, tá? Para garantir a qualidade e produtividade. Esse método, pessoal, na verdade, ele é baseado em 5 princípios. Né? Ele é baseado em 5 princípios. Que nós vamos conhecer esses 5 princípios aqui. Né? Os princípios da limpeza, da organização, da normalização e da disciplina. Professor, mas aí... Não, vocês vão entender por que começa com S, tá? Olha aqui, ó. Seiri, utilização. Seiton, senso de organização. Né? Seisou, senso de limpeza. Seiketsu, senso de normalização. E Shichizuki, senso de disciplina. Então, esses são os 5 sensos. Primeiro, o senso de utilização. Pessoal, aqui, nesse caso, vocês separarem dentro da organização e em casa também, vamos pegar assim, vamos pegar e separar os nossos itens que temos em casas em três modalidades, tá? A primeira dele eu vou ver assim, olha, isso eu uso diariamente, constantemente. A segunda você vai assim, olha, eu uso de vez em quando. E o outro você vai assim, eu nunca uso. Como é que é isso aí, pessoal?
Como é que é isso? Imagine aí que vocês têm um celular, né? Tá aí no celular de vocês. E aí no celular vocês dá para praticar essa técnica aí, né? Essa técnica do celular. Observem lá quando vocês acessam os arquivos, né? Vocês vão ter lá alguns produtos, né? Algumas fotos, algumas imagens, algumas mensagens que para vocês ainda tem valor. E aí você, opa, isso aqui eu não vou jogar fora. Mas tem outras que são pura porcaria, né? E essas pura porcarias são entulhos. Mas tem outras imagens, outras coisas que você então assim, eu uso isso aqui, olha, toda hora eu tenho que usar, né? Então, vocês vão estar sempre fazendo essa pergunta aqui, né, a respeito dos itens que estão no celular. Isso ainda é necessário? Se não é necessário, você pode descartar ou separar. Porque pode ser, pessoal, que algumas coisas vocês podem ter necessidade no futuro. Vamos puxar a nossa sardinha, né? Vamos imaginar assim, que vocês têm lá no celular de vocês, vocês baixaram, tem a imagem lá de um TikTok que foi feita e tal, muito engraçado e tal, mas aquela coisa lá já não tem mais sentido e tal, então tá lá o teu arquivozinho lá desse TikTok ocupando memória no seu celular. Aí também, vocês baixaram aí, né, o PDF ou o vídeo da aula do professor Jorge, e aí vocês têm lá essa. E aí vocês têm uma outra mensagem aí, né? Uma outra mensagem, né, da professora aí que passou para vocês, olha, não sei o que, na nota, a prova de vocês vai ser dia tal. Então vocês ainda têm essa mensagem ainda que a prova vai ser dia tal, e aí vocês, para poder não esquecer essa data da prova, vocês guardam essa mensagem lá. Aí vocês têm esses 3 itens aí. E aí vocês vão ver lá, aquele TikTok, que já inclusive já não tem mais sentido, para vocês é o quê? Um entulho. Então, pode descartar, não me serve mais. Já me diverti, já sei e tal, já perdeu a graça e tal, joga fora. Aí vocês vão olhar a aula lá do professor Jorge, e está falando inclusive de 5S, se vocês estão praticando 5S. Aí vocês vão olhar assim e falar assim, eita, diacho, esse negócio dessa aula do professor Jorge aqui, eu vou guardar porque pode ser que lá quando eu começar a trabalhar eu preciso lembrar desse negócio, então vou guardar esse PDF aqui. Tá. Aí você guardou lá, porque você assim, pode ser que eu use lá no futuro, né? Mas ainda, no momento você não está usar, já terminou a aula, já fez a prova. Mas aí tem aquela mensagem lá que a professora falou que a prova vai ser dia tal e tal. E aí na prova não passou ainda, você está lá com essa mensagem, você não descarta ela. Tá? E aí, muito bem, né? Você fez uma limpeza, separou o que serve e o que não serve. Mas também, agora vamos para o outro senso, que é o senso, o SEITOM, que é o senso de organização. E isso, pessoal, são palavras-chave que a gente tem para a gente ver. Aqui, pessoal, é hora de colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? É colocar tudo nos seus devidos lugares. Então, vamos continuar falando aí do nosso celular, né? Aplicar o nosso 5S no nosso celular. E aí vocês têm lá PDF que foi baixado da aula do professor Jorge, lá, Educação Midiática. E aí vocês baixaram lá também a aula do professor Laudo. E as outras aulas também dos outros professores que vão acontecer, tudo mais. E aí tá tudo um balaio de gato lá, que vai ser lá na pasta de download. E aí o que vocês vão fazer? Tudo organizado, né? Vocês podem criar uma pastazinha, né? Vocês podem criar uma pastazinha, colocar lá, né? Aulas de Educação Tecnológica Midiática. Aulas lá de Introdução ao Direito. Aulas de projeto, né? Ou então vocês podem fazer também uma separação por assuntos também. Pode ser. Não tem problema nenhum, pode ser por assuntos.
Então isso aqui, pessoal, é o que vocês vão estar colocando. Aí, imagina só se vocês vão... já vi isso muito acontecer em alguma oficina. Então levam o carro na oficina para ver, e vocês observem na oficina que às vezes o mecânico lá está trabalhando para realizar um trabalho. E aí, ele precisa de uma chave de fenda, ou então precisa de uma chave torque. Aí ele precisa de uma torque 12. Aí ele sai, onde é que está a torque 12? Aí sai procurando essa chave. E perde 5, 10, 15 minutos procurando a chave. É complicado, né? Bastante complicado. É isso? Muito complicado isso aí. Então, por isso que a gente fala colocar tudo nos seus devidos lugares, bem organizado. Se vocês separam lá, nos arquivos, né? Vamos lá, arquivos de, por exemplo, assim, arquivo de músicas. E aí vocês têm lá nos arquivos de música, que vocês, muitas pessoas gostam de guardar no celular também, né? Aí tem lá o arquivo de música, aí vocês podem separar por gênero, né? Jazz, samba, forró, piseiro, piseiro ou pisar? Como é que chama aí? Piseiro. E aí vocês podem ter lá. Ou então pode separar por autores, né? Colocar lá pelos autores, né? Então, direitinho. Então isso é a forma que vocês podem fazer de uma organização também. Mas também temos o nosso senso de limpeza. E aqui eu vou passar uma mensagem para vocês a respeito desse senso, né? Ou seisou, que é o senso de limpeza. Eu vou passar uma mensagem para vocês e prestem bem atenção nessa mensagem. Pessoal, os lugares mais limpos não são aqueles lugares que mais tem pessoas para limpar. Como assim, professor? Não estou entendendo, não. Não tem aí muitas pessoas trabalhando na limpeza? E por que o senhor está dizendo que os lugares mais limpos... Imagina assim, vamos imaginar uma seguinte situação, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos fazer uma festa. E nessa festa, festa bem balada mesmo e tal, aí nessa festa, nós vamos contratar, vamos dar 2 festas, tá? As 2 vão acontecer no mesmo dia, tá? No mesmo horário e tudo mais. E uma dessas festas nós vamos contratar 10 pessoas para fazer a limpeza. Na outra nós vamos contratar apenas 2 pessoas para fazer a limpeza. Só que em uma das festas, né, você não vai colocar regra nenhuma, né, e nem vai colocar lixeiras, né, para que as pessoas descartem lá os copos, as garrafas, as latinhas descartáveis, né? Não vai colocar lixeira, não vai... não, eu tenho 10 pessoas para limpar, então o pessoal pode jogar em qualquer lugar. E mesmo essas 10 pessoas não vão dar conta de fazer a limpeza tudinho. Na outra festa, você vai ter lá várias lixeiras distribuídas por todos os ambientes e 2 pessoas para fazer a limpeza, né? E como regra para as pessoas que estão lá vão participar da festa, você já passa a regra seguinte, olha, os copos descartáveis serão descartados na lixeira de cor, aí bota lá, né? As garrafas PET devem ser na lixeira tal. Instrui as pessoas e de vez em quando durante a festa, o apresentador, o locutor lá que está conduzindo a festa, passa a mensagem para as pessoas, né? Dizendo, olha, as garrafas, as latinhas, tal, né? Devem ser descartadas nas lixeiras próximas aí, vocês têm várias aí, tá? Sempre passando essa informação. Sabe o que vai acontecer? As 2 pessoas que foram contratadas para limpeza vai ter o trabalho apenas, né, ou um pouquinho coisa a mais, de recolher os sacos de lixo dentro das lixeiras. Assim que encher, recolher eles. Perceberam que não é a quantidade de pessoas, mas sim
a forma de pensar e de agir, a filosofia desse pensamento, que nós estamos falando de ter uma criação de um senso de limpeza e um senso de responsabilidade. E assim, nós vamos precisar de poucas pessoas. Por isso que eu disse para vocês que não precisa ter muitas pessoas, mas sim ter isso montado, né? É a participação de todos, né? É a participação de todos, né? Para que mantenha todo o ambiente limpo, né? E isso, pessoal, requer muito respeito das pessoas. Também temos senso de normatização. Pessoal, normalização. Aqui, pessoal, nós temos aqui, tivemos os 3 princípios, né? Nós falamos de 3 princípios, né? Que tem o intuito de promover uma verdadeira faxina na empresa, né? Descartar as coisas que não servem, colocar as coisas nos seus devidos lugares, e as lixeiras, as pessoas têm que ter o senso de limpeza, tudo bem. Mas aí, nós chegamos nesse Seiketsu, que é o senso de normalização, que aí nós vamos trazer um conceito de normalização para que torne, né, o cotidiano sistematizado com novos valores e padrões impostos pelo Seirin. Aqui nós estamos dizendo o seguinte, que agora, né, aqueles 3 primeiros agora fazem parte do nosso padrão, do nosso cotidiano de ser. E assim é que se estabelece as normas e o novo padrão, que ser uma rotina para nós. Aí temos esse outro senso, que é o senso de disciplina, que o Seizuke. Aqui, nós estamos falando que tivemos lá os nossos primeiros tal, e que promoveram a faxina, ter a percepção da organização, normatização, né, da parte interna. Aí nós chegamos, né, na normatização, normatizamos. Mas aí, pessoal, depois de estar tudo normatizado, de ter esses novos padrões, é chegada a hora de transformar essa rotina num padrão e seguir essa disciplina, ter disciplina para fazer, né? Então, se eu tenho alguma coisa para descartar, olha, do ponto de vista disciplinar, eu só vou descartar lá na lixeira adequada, né? E ainda separado, né? A de metal, a de plástico, né? De orgânicos. Esse é o outro. E veja só, pessoal, que a metodologia, essa aplicação, né, permite, pela própria natureza de como ela ser, né, sistematizar todos os processos e a empresa ter um ganho bastante grande. E conseguir que, com isso, a gente ter um aumento de produtividade e ter também um ambiente mais agradável para que a gente possa viver. E veja que, como nós estamos falando de conceitos filosóficos, nós vamos estar também tendo os benefícios, né, de ter operações mais confiáveis. Pessoal, e isso aqui torna bastante relevante, essa questão dos 5S torna bastante relevante quando nós falamos de um fast food, um restaurante, uma pizzaria. O senso de limpeza numa pizzaria, no restaurante, é fundamental, tá? É claro, sim, basta ter uma ideia desses 5 sensos e a partir daí vocês começarem a aplicar ele no dia a dia. Pessoal, e eu vou dizer para vocês mais assim, comecem a aplicar os 5 S's, né? Comecem a aplicar esses 5 S's. Se já não o fazem a partir de agora, aí na sala de aula de vocês, comecem a aplicar a partir de agora. Sabe por quê? Porque aí vai ser fácil vocês incorporarem isso e com o tempo vai ser normal. Não tem aquela historiazinha, terminei de fazer uma anotação, esse papel aqui não está, e faz aquele bolinho de papel, o aluno lá da carteira dele, joga para pegar na lixeira que está lá na frente da sala. Não tem isso?
Meu professor, o senhor é estudante de qual escola? Eu também já fui estudante e já vi muito isso acontecer. Então comece a praticar isso, né? Vocês podem, né, até formar uma comissão aí de alunos, né? E que vai estar buscando fazer a implantação. Comecem a fazer aí na sala de vocês e depois expanda para a escola, né? Façam palestras de como fazer isso, né? Como fazer isso. Faça palestra lá no ensino médio, no ensino fundamental, na escola como um todo. E vocês vão ver que essa ideia vai se multiplicar cada vez mais. E aí comecem a implantar. Vocês vão ver que vão começar a fazer isso na sala de aula de vocês, a coisa vai começar a dar resultado. Aí vocês vão expandir para o ensino médio, depois vai ser expandido para a escola como um todo, ensino médio, fundamental. E pode ser que seja expandido isso para a cidade e aí a cidade de vocês vão começar também a ganhar prêmios, né? E ser notoriedade nacional e mundial, porque tem, né? Sempre avalie os pontos críticos, tá, pessoal? Que vocês vão estar observando, tá? À medida que vocês vão começar a implantar isso aí na escola, né? Ou depois na frente na empresa, vocês vão começar a ver onde é que estão os pontos críticos e faça análise no dia a dia do que está acontecendo. E isso aí vocês vão praticando, e vocês vão ver que com o tempo vai ficar facinho para vocês, né? Isso aí. E para implantar isso, né? Não é difícil. Façam um roteiro coeso de como é que vocês vão começar, como é que vai explicar para as pessoas, né? Para os colegas, tudinho. Tá? Começa a fazer isso. E sempre tem uma avaliação. Faça um registro de como é hoje a sala de vocês. Faça em vários momentos, né? No início, no meio do dia, né? Faça um registro de como é que é a sala, como é que é a escola, como é que é a cidade. E aí guarda essas fotos, o registro. E aí vocês vão começar aí, a partir do momento que vocês começarem a fazer as palestras, explicar e tratar isso aí, vocês vão ver, né, as mudanças. E aí vocês vão estar fazendo novos registros e façam comparativos. Vocês vão ver que os resultados vão ser bem melhores, tá? Sempre assim. A matriz Gucci. Pessoal, eu vou pular a matriz Gucci, porque a matriz Gucci ela vai ser um pouquinho mais... 7.2? Foi. Bom, a matriz Gucci, pessoal, ela tem um outro aspecto mais para o processo de planejamento estratégico, mas aqui eu tenho uma outra técnica para vocês conhecerem, que são as perguntas, né? Vocês vão ver que tem uma técnica chamada 5W, 5W e 2H. Mas aqui, vamos pegar só essas dos porquês, tá? Também é uma técnica que iniciou na década de 70, no Japão, nessa empresa Toyota, que buscava melhoria dos seus processos de qualidade, dos seus processos produtivos, e aí começaram a desenvolver, para ver qual é exatamente o problema que está acontecendo. E para você saber o problema que está acontecendo, você tem que fazer perguntas. E 5 perguntas que estão aí para vocês, né? Essas 5 perguntas vocês vão estar fazendo elas para que vocês possam ter, né, uma situação. Vamos supor aqui que os produtos estão sendo entregues com atraso. Aí você pergunta, né? Primeiro, por quê? Por que os produtos têm sido entregues sistematicamente com atraso? A primeira resposta vem aqui, né? Porque são postados com atraso. Aí você vai perguntar em cima aquela pergunta, né? Por que os produtos foram postados com atraso? Aí vocês vão ver. Porque o prazo de produção estourou. Então está processando. Aí você vai perguntar de novo. Por que o prazo da produção estourou?
porque os materiais de confecção não estavam disponíveis. Aí você já está entrando onde é que está o atraso, né? Aí você vai perguntar de novo, por que que os materiais não estavam disponíveis? Aí você vai ter a resposta, né? Porque não foram solicitados a tempo do fornecedor. E aí você vai perguntar de novo, né? Por que os materiais não foram solicitados a tempo do fornecedor? Porque o controle do estoque não acompanhou o aumento e tal. E aí, pessoal, vocês verem que aqui, veja só, que inicialmente o problema estava no atraso de entrega e identificamos que o problema estava lá, de não acompanhamento, né, da demanda de estoque. E assim, vocês têm uma ideia de como ter, né, respostas para a solução de problemas, tá? Bom, pessoal, olha, foi um prazer estar com vocês, né? Um prazer mesmo enorme. E espero estar com vocês nas próximas disciplinas para a gente poder desenvolver. E, por gentileza, né, vocês podem, ao final aí da aula, né, depois vocês podem lá, vocês têm aí meu chat, tudo direitinho, o WhatsApp. Coloca lá uma avaliação para a gente entender como é que a gente desempenhou com vocês essas aulas. Então, um abraço e até a próxima.